Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje estou trazendo aqui para vocês o notebook Acer, aqui, um A515. Esse equipamento veio de outra assistência técnica, aqui parceira nossa, que nos enviou o dispositivo para que a gente pudesse fazer uma avaliação no modo geral, porque segundo eles, né, o equipamento parou de ligar completamente, tá? Eles até desmontaram uma parte aqui, me informaram inclusive que tinha uma região carbonizada da placa-mãe. Ainda não fiz a desmontagem, né? Vou fazer aqui junto com vocês para poder a gente averiguar isso em primeira mão juntos, tá? Antes disso, antes da gente partir para toda essa parte de desmontagem, fazer o diagnóstico, enfim, quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. A voz está dando um pouco de eco aqui por conta do laboratório, a gente ainda está montando, né? Ainda está em processo de montagem, mas o mais importante os vídeos que a gente tem feito estão sendo produzidos e serão produzidos para você que está aí do outro lado da tela, tá? A gente está produzindo esse tipo de conteúdo para você. Então, todo esse material, todo esse vídeo está ficando disponível gratuitamente, enquanto tem pessoas que pagam para poder ter acesso a esse tipo de informação. Eu estou trazendo gratuitamente para vocês um pouco desse conhecimento que a gente tem em casos reais, nada combinado, equipamentos que estão chegando em bancada e que estão sendo consertados no dia a dia, tá? Então, resumidamente, né, equipamento não dá nenhum sinal. Vamos ver aqui se eu consigo fazer um teste. O cliente disse que está carbonizado. Mesmo assim, vou fazer um teste rápido, né? Só para ver se ele identifica carregamento. Conectei carregador. Ó, conectei o carregador. Não acendeu nenhuma luz e cheirou queimado. Então, realmente, né? Deve ser alguma coisa mais grave. A gente vai fazer agora a desmontagem aqui para que vocês possam acompanhar juntos, então, para ver se a gente encontra esse problema e também, né, se tudo correr bem, a gente consegue solucionar essa questão, tá? Então, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa os comentários, ajudo todo mundo de forma indiferente, todas as pessoas que me chamam aqui no chat, eu procuro responder todo mundo e também fizemos, né, ou fazemos manutenções e reparos para clientes também que estão aí do outro lado da telinha, tá? Então vem comigo aqui, eu vou mostrar para vocês essa parte então da abertura, diagnóstico e, se tudo correr bem, do reparo deste equipamento aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, estamos aqui já, esse laboratório aqui não está muito bom de luz, né? A iluminação dele está um pouco fraca ainda, mas são coisas que a gente vai ajustar com o tempo, tá? Vou fazer a desmontagem prévia, já tirei bateria, vamos lá. Aqui eu vou precisar retirar, vou precisar retirar aqui. Vou tirar com a placa inteira para que a gente possa fazer aí o diagnóstico junto. Aí, beleza. Cooler, não sei se tem necessidade, será que precisa? Não vai precisar tirar o cooler. Os dois coolers deles são soltos. Placa, vamos lá. Será que desparafusamos ela inteira já? Acho que sim. Será que ainda não? Sim. Aqui tem uma fita colada, né? Alto-falante nós não precisamos no momento. Somente isto aqui. Aí, eita! Aqui, ó, exatamente, bem como o cliente informou. Vou dar um zoom aqui e tentar fugir dessa sombra do celular. Aonde que está? Aqui, olha ali. Carbonizou essa região aqui. Realmente carbonizou. Inclusive o cheiro de queimado vem daqui. Bom, eu vou ter que baixar esquema elétrico, procurar esquema elétrico, datasheet, tudo dessa placa-mãe. Eu vou dar um corte aqui no vídeo. Mas antes de dar o corte, eu vou fazer alguns testes aqui com o multímetro, só para a gente ver se tem alguma coisa já prévia que a gente consegue averiguar ou não, mas, né, obviamente que essa placa-mãe está com problema, afinal, está carbonizada.
Vamos lá. Vamos pro básico. E curto na alimentação da CPU. Isso aqui já é uma coisa bem ruim. Malha toda está em curto. Então, já logo de saída, já encontrei o curto aqui na alimentação da CPU. Ou será que é GPU aqui? Não é CPU, só porque essa placa-mãe aqui não tem GPU. Bom, é isso então. Processador aqui, as malhas de alimentação estão em curto. Vamos ver agora se a gente encontra aí mais alguma outra coisa. Mais aqui, mais aqui, mais aqui. Essa placa-mãe está toda em curto. Praticamente toda em curto. Vai ser alguma coisa bem complicada de resolver. Mas enfim, né? Vamos lá. Vou dar um corte aqui no vídeo, vou dar uma olhada no esquema elétrico aqui dela para poder ver se a gente encontra então aonde que é esse curto e também, né, se vai ter como fazer o reparo deste equipamento aí. Bom, gente, retornando aqui, ali está o defeito, né? O modelo dessa placa-mãe é uma ALA M211P. Estou com o esquema dela aqui já no servidor, né? E aqui foi onde ele carbonizou, tá? Foi aqui nessa região. Aqui a malha, bem como eu falei, ó, mais 19 VB CPU. Só que o curto dele está aparecendo aqui neste componente. Isso não é interessante, afinal são malhas diferentes que estão em curto. Então olha só, a gente tem aqui o componente com defeito, que está carbonizado, né? E ele vai nos levar aonde? Vamos ver aqui. O esquema elétrico dessa placa-mãe. Olha aqui. Nos leva direto num CI de alimentação e num MOSFET que provavelmente alimenta a CPU. Olha aí. Diretamente para a CPU, nos indicando o curto. Bom, isso aqui pode ser duas coisas, né? Uma delas é que é bastante comum essa malha ter uma resistência bastante baixa, mas como está carbonizado ali perto, é muito provável que tenha algum dano também nessa região. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar o reparo, vou fazer um corte no vídeo e na placa-mãe, vou cortar ela literalmente, para poder abrir aquela malha ali onde está em curto e vamos ver se o problema é só externo à placa-mãe ou se carbonizou trilhas internas. Se carbonizou trilhas internas, eu vou ter que tentar reconstruir internamente no equipamento, né? Então, a gente faz recorte da placa-mãe e reconstrói internamente aí as malhas, tá? Isso aqui está tudo em curto, então vou ter que cortar tudo isso daqui, essa região, para poder abrir esse curto e vamos torcer, né, que seja somente superficial na placa-mãe e não nas camadas mais internas da placa, porque daí complica bastante. Vamos lá então, já estou com ele aqui no microscópio, vamos ver se a gente consegue solucionar esse probleminha aí. Entra! Vou pegar a chavinha. Claro, à vontade.
Bom, gente, então, olha só. Vou botar uma gotinha de álcool aqui. E vou injetar uma tensão só para vocês verem. Ó. Olha lá. Vou ter que recortar ainda mais a placa-mãe do que eu já recortei aqui. Então, vou ter que fazer um recorte maior. Vou tirar uma foto aqui para poder mostrar um pouco melhor. Mas vou ter que fazer um recorte maior aqui. Bom, retornamos aqui então. Estou com a placa-mãe já. Fiz a remoção do componente. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse componente aqui estava em curto também. Tá? É um equipamento então que não ia ligar. A placa-mãe já foi cortada também. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Já botei um pouquinho de máscara UV também, para poder tapar um pouco dos fios. Removi o curto que tinha aqui. Eu vou mostrar aqui melhor para vocês. Só vou colocar aqui. Ó, vou medir aqui. Curto não tem mais, tá? Então, ali onde que tinha o curto, não temos mais curto. Bom, só que qual que é o detalhe? Vou mostrar aqui. Olha aí, vamos lá. Vou tentar ligar ele. Ele vai ligar, mas não vai inicializar. Deixa eu ver aqui. Aqui assim. Aí. Ó, ligou e se desligou. Vou tentar mais uma vez. Ó, ligou. Vamos ver, vamos lá. Ligou e se desligou, tá? Então, essa placa-mãe aqui ela não está ligando, mas o motivo é porque a maioria daqueles curtos saiu, mas alguns ainda permanecem. Em algumas bobinas aqui ainda identifico o curto. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou melhorar para botar o multímetro aqui para vocês verem. Certo, vamos lá então. Ó, essa bobina aqui está em curto. Deixa eu pegar aqui no esquema, vamos ver qual que é a função dela. Vamos lá, essa daqui. Tá? Essa bobina aqui, então, a função dela, alimentação de memória. A alimentação de memória está em curto. Eu até tirei os pentes de memória para ver, né? Olha aí, está em curto. Vamos ver esse aqui do lado. Está bem baixo também. Vamos ver do que é essa daqui. 3 volts, bobina de 3.3. Já tem duas bobinas principais aí em curto. Essa aqui tá boa. Essa aqui tá em curto também. Vamos ver do que é essa daqui. Para baixo do capacitor. Tem uma PL. A de 1.8. Nossa. Tá tudo em curto. Aqui tá ok. Então aqui nós temos a bobina de 1.8. Aqui, ó. Bobina de 1.8 em curto. Bobina de 3.3, de 1.2 em curto. E de 3.3 em curto. Agora, isso tudo nos leva a crer que é alguma coisa de CPU. Afinal, né, todas elas vão para a CPU e essa malha de alimentação aqui era na CPU. Então pode ser que seja ela aí, a nossa CPU com defeito. Né? Eu vou seguir aqui fazendo os testes, né, para poder ver se a gente consegue consertar, mas está cada momento pior. Né? Tá ficando pior a situação aí. Infelizmente, diagnosticado como defeito de CPU. Vou botar umas gotinhas de álcool aqui para vocês terem uma ideia. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui.
Melhorar a visualização da minha câmera, tá? Vou injetar tensão aqui e vocês vão ver que vai começar a evaporar o álcool ali. Bastante sutil ali, ó. Bem aqui, né? Começou a evaporar bem aqui numa bolinha, ó. Não tem mais um do que isso. De novo. Olha ali. Infelizmente, o processador está queimado. Aqui, ó, bem aqui. Deixa eu um pouquinho mais longe de novo. Escapou aqui. Deixa eu só colocar no lugar de volta porque eu quero mostrar bem para vocês. De novo. Esse barulho que dá de cooler é a minha fonte assimétrica aqui. Bem ali, ó. Uhum. Infelizmente, né, gente? Não vai ter muito que a gente possa fazer, então. Né? Lamentavelmente, equipamento, então, sem reparo na placa-mãe. O próximo passo agora é fazer a troca dessa placa-mãe para o cliente, né? Se a gente encontrar essa placa para troca, obviamente. Mas o detalhe maior é que, né, não teve muito que a gente pudesse fazer, então. Infelizmente, sem sucesso.